Porque a internet da escola não é as mil maravilhas. Vamos lá. Boa tarde a todos e todas. Nesse momento nós estamos retornando aí para a nossa primeira live, nossa primeira aula. Espero que todos estejam bem, que tenham tido aí umas férias tranquilas, apesar de tudo que nós temos passado. O nosso desejo é que reencontrar vocês no presencial. Já vimos algumas carinhas aí que estiveram nas aulas presenciais, mas a saudade ainda é grande. Estou com saudade de ver gente, como nós falamos aí no dia da nossa... Ô Jorge Nori, cadê o restante? Saíram, foi? Ficou 138? Só tem 58 agora. Estava com 137, mas acho que deve ter caído a conexão quando eu pedi para gravar. Ah, estou entendendo. Mas estou com 58, estou no seu patamar, não vem não. Olha, vocês vão ver só na minha próxima live, se eu tiver 44, vocês vão ver só comigo, vou tirar ponto de 1 por 1, hein? Tá vendo? Ameaça, tá vendo? Melhorar a qualidade da aula, o pessoal vai para ameaça, vocês viram, né? Fazer o quê? Mas faz parte. Usando ameaça de ponto, né, professor? Você viu? Eu vou pela emoção. Tá jogando sujo, isso é trapaça. Entendeu? É absurdo. A pessoa vai ameaçando. Você entrar nessa aula de perfumaria e não entrar 59 bateu o recorde. Só para lembrar vocês, a última aula dela chegou a 58, nós estamos com 59, então é o novo recorde aqui das lives. 59, sendo que 50 é professor, né? Porque a Prita também está... Vamos lá, galerinha. Como eu falei para vocês, a ideia... A Pri também. Seja bem-vinda, Pri. Tá vendo? Hoje nós estamos com a visita de alguns professores aí na nossa live. A intenção da aula de hoje é a gente fazer uma retomada ali daquilo que nós estudamos no primeiro ano e pegar alguns conceitos que vocês precisam saber, alguns conceitos que se faz necessário para vocês entenderem a Idade Moderna. Nós, no primeiro ano, nós vimos lá, nós passamos pela pré-história, Idade Antiga, Idade Média. Chegamos ali no final da Idade Média com a formação dos Estados Nacionais, com o surgimento ali dos Estados Nacionais. E nesse bimestre agora, nesse ano, segundo ano, nós vamos começar. O nosso primeiro assunto seria o Renascimento. Mas nós passamos tanto tempo sem estudar, essas férias, a distância, nem todo mundo conseguiu assistir às aulas propriamente ditas, aí eu resolvi fazer aí uma retomada. Então, vou apresentar a tela para vocês. Se caso alguém pedir para entrar, gente, depois que eu estou apresentando, eu tenho dificuldade de ver aqueles que estão pedindo para entrar. Então, vocês me avisem, por gentileza, para que eu permita que eles entrem. Quem não está com e-mail Seduc, tem um pouquinho de dificuldade que a gente precisa autorizar, ok? Então, aqueles que vão conseguindo aí acesso ao e-mail da Seduc, eu aconselho que usem, porque aí não precisa pedir permissão, já entra diretamente na sala, ok? Vamos lá. Aula 1 e 2 de História, segundos anos, A, B, C e D. Tema, retomada do conteúdo do primeiro bimestre, do primeiro ano, fim da Idade Média, renascimento comercial e urbano e a formação dos Estados Nacionais. Eu vou um pouquinho antes, eu vou pegar uma linha do tempo um pouquinho antes para nós chegarmos aí à crise da Idade Média, a crise do sistema feudal, o fim da Idade Média, o renascimento comercial e urbano e a formação dos Estados Nacionais. Após essa aula, aí nosso objetivo, os educandos devem estar aptos a identificar a proposta que reconheça a importância do patrimônio étnico-cultural, artístico para a preservação das memórias das identidades nacionais. Então, vamos ter aí a ideia de entender o que é um Estado nacional, a formação dos Estados nacionais. A habilidade está de acordo com o nosso objetivo, que é identificar as propostas que reconheçam a importância do patrimônio étnico-cultural, artístico para a preservação das memórias das identidades nacionais. Essa é a nossa habilidade, o objetivo da nossa aula de hoje. Nós começamos o ano
falamos do trabalho do historiador, do que é a história, e entramos, quando falamos da linha do tempo, se vocês se lembram, nós começamos fazendo uma linha do tempo, eu pedi ainda no presencial, o ano passado, que nós fizéssemos uma linha do tempo ali com os principais períodos históricos, do Paleolítico, Neolítico, Idade dos Metais, a escrita. Aqui nós estamos falando do período da pré-história. A pré-história ali vai estar lá no Paleolítico, enquanto o homem vivia de forma nômade, da caça, da pesca. Quando na transição do Paleolítico para o Neolítico, a Revolução Agrícola, quando o homem começa a se tornar sedentário, ele começa a dominar o plantio e assim eles vão fixar-se cada vez mais perto dos rios, porque era lugar onde eles tinham facilidade à água e com isso poderiam plantar e ao mesmo tempo cuidar dos animais. Quando o homem descobre a metalurgia, a revolução, quando ele consegue ali fazer ferramentas de metais, aí dá um passo a mais aí para o ser humano, e começa aí o que nós chamamos da revolução urbana, o homem começa a fixar a moradia em um local e, ao mesmo tempo, produzir arma para se defender. Se agora eu estou produzindo em um único local, antigamente tudo era de todos. Oi. Ah, foi mal, pessoal. Minha gata aqui, ó, mexendo. Essa é a parte... Só um minutinho, se tem alguém... Ó, tem alguém querendo entrar aqui. Opa, chegamos a 60. Show de bola. Pode vir, Maricélia. Estou assim. Estou em aula. Sim. Bom, Maria Célia querendo saber se eu estava dando aula. Então, quando o homem domina a metalurgia, ele vai fazendo cada vez mais armas e aí começa a desigualdade entre os homens, começa a luta, um homem querendo sobrepor ao outro e assim sucessivamente. E aí vai ter os marcos. Lembre, gente, eu sempre falo para vocês nas aulas de história que história, apesar de nós termos marcos, nós colocarmos as coisas numa linha do tempo, como se num determinado momento houvesse uma ruptura, uma mudança de uma época para outra, nós sabemos que em história as coisas não acontecem assim. As coisas vão evoluindo. O homem não dormiu no Paleolítico e acordou no Neolítico. E não tampouco ele deitou na pré-história e foi acordar já na Idade Antiga. É um processo, as coisas vão evoluindo, as coisas vão mudando aos poucos, e aí nós chegamos à passagem. Os marcos históricos é algo que marca aquele período. Então, quando nós vamos dizer que o homem sai da pré-história, hoje nós já sabemos que não existe essa história de pré-história, que tudo foi história, mas era dividido pré-história, tudo aquilo que veio antes da escrita. Os historiadores antigos, eles acreditavam que o homem só passou a fazer história, produzir história, com a descoberta da escrita. Então, tudo que vem antes da escrita está registrado como pré-história, ou seja, algo antes da história. Mas, logicamente, isso já caiu por terra e nós sabemos que toda a produção humana, toda a produção cultural que o ser humano produz está dentro de um contexto histórico. Mas a divisão comumente conhecida é pré-história antes da escrita e Idade Antiga após a escrita. Então, em 4000 a.C., o homem descobre a escrita e a mudança. Lógico, ele foi de repente, foi do nada. Não, à medida que o homem começa a fixar lugar, que ele começa a ter que plantar, que ele começa a criar animais, ele precisa de um sistema de conta, começa ali com a matemática, ele precisava ter alguns registros de quanto ele precisava, de quantos alimentos produzia, de quantos animais tinha, e aí vão ter várias teorias de como isso surgiu. Mas com a descoberta da escrita, em 4000 a.C., há uma mudança aí da pré-história para a Idade Antiga.
De 4.000 a 476 antes de Cristo, nós vamos ter aí a Idade Antiga. Ali começa com a invenção da escrita e vai até a queda do Império Romano do Ocidente. Todo esse período aí que nós temos da Antiguidade, dentro desse período da Antiguidade, nós vamos ter a Antiguidade Ocidental, ou seja, o Egito, Mesopotâmia, os hebreus, fenícios e os persas. Vocês lembram lá que nós estudamos um pouquinho sobre as civilizações fluviais, aqueles que estavam com as primeiras cidades ali próximo aos rios, e ali temos as primeiras cidades ali próximo aos rios, que nós conhecemos como civilizações fluviais. Depois vem a Antiguidade Clássica, que é a Grécia e Roma Antiga. Então, Grécia domina por um período, depois Roma, o Império Romano, vai começar a dominar quase todo o mundo conhecido, e nesse período aí é conhecido como Antiguidade Clássica. Com a queda do Império Romano do Ocidente, em 476, há uma mudança aí no período histórico. Então, nós saímos da Antiguidade e vamos para a Idade Média, que é o que nós vamos revisar na aula de hoje. Nessa Idade Média, vai começar ali com os bárbaros ali, de acordo com a visão dos romanos, os germanos, reinos bárbaros e o feudalismo e as cruzadas, está aí dentro desse período. Depois, nós vamos ter o Império Bizantino e o islamismo acontecendo dentro dessa Idade Média. Então, enquanto na Europa estava acontecendo a Idade Média, nós estamos nesse período, ali no Oriente vai surgir a religião, o islamismo, os muçulmanos, eles vão surgir aí uma nova visão de mundo, uma nova religião, que aí vai contrapor as ideias da Igreja Católica, e nós vamos ter nesse período as cruzadas, que são as guerras santas, a tentativa dos romanos da Igreja Católica em expulsar os islâmicos, os muçulmanos de Jerusalém e impedir o progresso ali dos muçulmanos que vinham crescendo e vinham chegando à Europa. Então, esse é o período. E aí, toda a Idade Média, ela vai de 476 a 1453, quando vai ter a tomada de Constantinopla, a queda do Império Romano do Oriente. E aí inicia-se a Idade Moderna. Dentro dessa Idade Moderna, nós vamos ter a descoberta da América, o Renascimento, a Reforma Protestante, o Iluminismo, independência dos Estados Unidos e a Revolução Industrial, que é o tema do nosso segundo ano. Revolução Industrial. Professor? Oi. Desculpa atrapalhar, mas quando surgiu, como se diz, Illuminati? O Iluminismo, ali o Iluminismo vem aqui, nós vamos estudar eles depois, no finalzinho do segundo ano, nós estudamos os iluministas, que aí vem a ideia de Illuminati, os maçons, essas coisas, todas essas teorias que tem, vem no período iluminista, tá aí da idade, durante a Idade Moderna, para a transição aí da Idade Contemporânea, que aí vai ter, com as ideias iluministas, surge a Revolução Francesa, e assim por diante. Então, aqui no final da Idade Moderna, que vai surgir as ideias iluministas. Começa com o Renascimento, depois Reforma Protestante, e depois o Iluminismo, que aí vai causar as independências, como, por exemplo, as independências dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. Mas é conteúdo desse ano agora, para nós estudarmos o iluminista, que aí vai estar dentro desse contexto. Aí vai ter há algumas teorias que surgem dos Illuminatis, que vocês falam, lá com os Cavaleiros Templários, e aí vão ter algumas associações, e aí algumas
como se chama, algumas que hoje nós chamamos de seitas, organizações como que hoje é conhecida como maçonaria e outras coisas do gênero, está dentro desse contexto que nós vamos estudar. Beleza? Então, como eu já falei, a Idade Média, que vai aí do século V ao século X, é a Alta Idade Média. Nesse período tá as invasões bárbaras, tá os reinos germânicos que vão estar ali por essa região, vai ser formado ali pequenos reinos, e aí vai ter uma mudança de sistema. Nós tínhamos lá um poder centralizado no Império Romano, então vocês lembram lá que o Império Romano era o todo-poderoso, tudo na figura do imperador, e ele vai dominar onde o Império Romano chegava, ele ia impor a sua cultura, a sua religião, e com a queda do Império Romano, há uma fragmentação dos poderes, e aí vai surgir vários reinos durante esse período, que são os reinos germânicos, dos povos chamados bárbaros, os povos não civilizados. Então, nós estudamos que, enquanto, aí é algo que é curioso, que enquanto o Império Romano está tomando a terra dos outros, está expandindo o seu império, nós estudamos como como se fala, a expansão do Império Romano. Quando os outros povos vão tomando de volta as terras que outra hora foi tomada pelos romanos, aí nós vamos conhecer como invasões bárbaras. Então, os romanos, que eram os povos civilizados, eles expandiram o seu império. Quando eles começam a perder esse império, isso vai ser chamado de invasões bárbaras. Lembrando-se sempre que a história é contada do ponto de vista dos europeus. Os europeus sempre, essa ideia do povo europeu como sendo a nação, sei lá, eleita, escolhida, o povo branco que tem que civilizado, que tem que civilizar o mundo. E quando os outros povos começam a tomar de volta os seus territórios, o território que outra hora era dominado pelo romano, vai ser conhecido por invasões bárbaras. A Baixa Idade Média, ela vai do século XI ao século XV. Esse período da Baixa Idade Média, que vai do século XI ao século XV, vai ficar conhecido como feudalismo. Então, como eu falei, durante esse período, em 510, por aí, você vai ter aí vários reinos, os visigodos, suevos, vândalos, burgúndios, astrogodos, todos aqui na parte ocidental do Império Romano, vai aparecer vários reinos dentro desse contexto. Então, você agora não tem mais um poder centralizado na figura do imperador, mas você vai ter vários reinos, e ali uns vão ser mais bem-sucedidos do que outros, mas com o tempo todos vão sucumbir. Então, nas características gerais da Alta Idade Média, as cidades perdem a sua importância econômica para a área rural, ficaram inseguras, diminuindo a circulação do dinheiro, a terra passou a ter grande valorização, a organização política em forma de reinos, a maioria dos reinos teve vida curta, destacou-se os reinos francos, que aí tem alguns reinos que vão ser um pouquinho mais longo. A religião cristã foi adotada por boa parte dos germanos, então a Igreja Católica, que estava ligada ao Império Romano, ela perde o seu poder por um tempo, fica ali numa situação complicada, ela que era a toda poderosa, agora ela perde um pouco do seu poder, e quando ela percebe a chance de voltar à influência política, ela vai se juntar a alguns reinos germânicos. Então, a religião cristã foi adotada por boa parte do germânico, o latim foi preservado, a linguagem escrita e as linguagens germânicas, que continuaram a ser faladas, deram origem à língua inglesa, a alemã e a
neolatinas, como francês, português, espanhol, italiano, entre outras. Então, você tem ali naquele período do Império Romano, a língua oficial era o latim. Com a queda do Império Romano, o latim é preservado, mas aí vai sofrer influência das outras línguas germânicas. E essa fusão do latim com outras línguas vão dar origem às línguas que nós conhecemos hoje, como o inglês, o francês e, no caso, a língua portuguesa. A formação e expansão dos reinos dos francos em duas dinastias, Merovinge, do século V ao século VIII, e a Carolíngia, que vai do século VIII ao século IX. Então, na dinastia Merovinge, Clovis foi o grande unificador dos francos. Clovis, ele vai se converter ao cristianismo, tem imagem nos livros didáticos dele sendo batizado, e esse período combate os muçulmanos. Eles começam a combater, Carlos Martel vai combater os muçulmanos ali, fazendo uma aliança maior com a igreja. Já na Carolíngia, Pepino o Breve foi reconhecido pelo Papa como rei dos francos. Em troca, lutou contra os lombardos, povo que ameaçavam o poder da Igreja Católica. Pepino doou ao Papa as terras que conquistou do reino da Itália. Formou-se, então, o patrimônio de São Pedro, que se tornou o Estado da Igreja Católica. Que aí, depois, com a Revolução Francesa, vai ter aí o acordo, chamado Acordo de Latrão, nós vamos ver depois, e vai dar origem a o que nós conhecemos hoje pelo Vaticano. Então, Carlos Magno é um dos grandes reis desses, pelo menos aqueles que tiveram um reino mais bem sucedido durante esse período aí da dominação do germânico. A forma de administração desses reinos é o que vai aí depois dar origem ao que nós conhecemos como o feudalismo. Então, ele cria, a forma de administração é criar condados, que era administrado pelos condes, os marcos, que era administrado pelos marqueses. Nas regiões de fronteira tinham a função de convocar e organizar a tropa, cobrar tributo pela manutenção das estradas e pontes. A ordem de hierarquia estabelecida, a posição social da nobreza. Então, esses aqui formavam os grupos nobres, então tinha lá o rei, o conde, marquês, marquesa, duque, duquesa e assim sucessivamente. Aí, a fragmentação do Império Carolíngio. Então, quando morre os filhos de Luís, o Piedoso, quando o Luís Piedoso vai morrer, eles vão disputar, nós vimos isso aí no primeiro ano, eles vão disputar, haver uma disputa política pela dominação, e aí há um acordo entre eles e a igreja, e vão ser divididos em 3 reinos. Reino de Carlos o Calvo, reino de Lotário e o reino de Luís Germânico. Esses não vão conseguir o mesmo sucesso dos pais, vão perder cada vez a influência, e aí vão fragmentar mais ainda o poder, dando origem ao feudalismo da Idade Média. Vou passar, se alguém tiver dúvida, vai perguntando. Então, durante todo esse período, aí havia, com a queda do Império Romano, aí há uma sucessão de invasões. Pelo leste, os húngaros invadiam os territórios do Império Romano, do outro lado vinham os vikings, os muçulmanos intensificaram a consolidação do sistema de senhorio, e aí enfraquece o poder central dos antigos reinos germânicos. Aí os senhores feudais, aqueles grandes fazendeiros, nobres, ricos, que tinham terras, passaram a organizar suas próprias defesas. Falaram, poxa, se o Império Romano caiu, agora não temos como nos defender, aí eles começam a formar uma espécie de exército mercenário, contratar mercenário e formar sua própria segurança. E aí eles saem da cidade, que era um lugar que passou a não ser seguro, e vão para suas fazendas. Nessas fazendas eles começam ali a agricultura e passa a ser a sua maior riqueza. Os pequenos proprietários camponeses, por sua vez, se as cidades se tornaram frágeis, se tornaram inseguras,
eu precisava também de segurança, mas eu, como um pequeno proprietário de terra, não tinha como formar um exército, contratar mercenário. Então, esses pequenos proprietários e camponeses vão buscar proteção junto ao senhor feudal. Então, perde-se a noção de Estado. Agora, o feudo é um benefício concedido em troca de serviços prestados. O senhor feudal, ele tem lá o poder daquele território, daquele espaço. Lembrando que, quando a gente fala de um feudo, existiam pequenos feudos, médios e grandes, feudos do tamanho aí de uma cidade, de um estado como São Paulo. Lembrando sempre que o território europeu, os estados que nós conhecemos hoje ainda não existiam, eram fragmentados, mas assim, não tinha o poder central, mas os locais já eram pré-determinados por questão da língua e assim sucessivamente. Quando vai formar os estados nacional, eles vão, como se vai formar esses estados? Você vai pegar as culturas propriamente dita, aquelas culturas que tinham algo em comum, a língua falada dentro de um determinado território, e aí vão dar origem aos estados nacionais, como nós conhecemos, como França, Espanha, Portugal. Portugal e Espanha são os primeiros a formar, depois outros estados vão vindo, por último vai se formar os estados da Alemanha e estado da Itália, são os últimos a se formar enquanto monarquias nacionais. Dentro desse contexto... Oi. Sem interromper o senhor, mas eu não entendi essa parte que o senhor falou de perder a noção de Estado. Sim, porque quando nós falamos de Estado, nós vamos falar ali do Império Romano. O Império, havia a ideia de Estado, o poder centralizado na mão do imperador, e ali as ordens partiam de um poder central. Quando a invasão, ou a ocupação, ou a conquista dos povos bárbaros, você tinha um rei que era o dominador de um determinado território. Vamos voltar aqui. Por exemplo, ó, você vai pegar aqui o reino de Carlos o Calvo, aqui era o Estado, era o domínio de Carlos. Ele era o rei, o comandante de todo esse Estado. Todos aqueles que estavam dentro desse território eram súditos desse rei. O reino de Lotário, essa parte verde, e a outra, o reino de Luís Germânico. Você tinha noção de um território. O que é um Estado nacional? É um território, um território onde tem o domínio de uma língua e um poder. Seja ele, no nosso caso, que nós falamos assim, o Estado brasileiro. O que seria o Estado brasileiro? Todo o nosso território, um povo que fala a mesma língua e tem lá o seu presidente, o seu governante. Quando você chega aqui à Idade Média, quando caem os reinos, o rei vão perder poder, o rei ele não vai deixar de existir, mas ele não vai ter mais um poder de determinar lei, de criar as leis comum a todo o território. O rei vai ser apenas um senhor feudal. Então, nesse período que nós estamos falando aqui da Idade Média, não há mais um poder central. Cada senhor feudal era responsável por seu território. Então, você não tinha, por exemplo, um rei todo-poderoso que mandava em toda aquela terra. Você ia ter agora o senhor feudal que, dentro da posse da sua possessão de terra, eles iam criar. Vamos imaginar que esse quadrado aqui fosse um feudo. Esse senhor feudal, ele tinha o poder de criar regras, leis, criar imposto cobrar pedágio dentro desse território, só dentro desse território. Do outro lado aqui tinha o feudo do José, era outra administração. Então, você perde a noção de Estado absoluto. Então, toda a Europa vai ser fragmentada em pequenos feudos, em feudos. Vai ter feudos pequenos, médios e grandes. Tinham senhores que eram dono de muitas terras, mas ele não conseguia dominar, ele não tinha um exército. Quando você fala de um Estado nacional, você vai ter um poder central, um exército para defender aquele território. Então,
Às vezes o cara tinha lá uma grande propriedade, um grande território, e ele vai dizer assim, poxa, não tem como eu dominar tudo isso. Aí ele vai ceder parte desse território a um vassalo, a outro nobre. Esse nobre vai lhe jurar fidelidade e um jura fidelidade ao outro, ou seja, em tempos de guerra, quando precisava, aquele nobre tinha que socorrer o seu sucerano. Então, você vai ter um poder ali fragmentado. Você não tem mais, por exemplo, nesse período não existia França, reino, o reino da Itália, reino de Portugal. Nesse período, não. Ia ter pequenos feudos ali com um senhor feudal todo-poderoso. Consegui explicar, não? Sim, professor, sim. Então, naquela época, quem tinha mais poder, assim, era quem tinha mais feudos, no caso, então. Tinha terra, não era nem questão de feudo. Ele ia ser dono de um feudo e ia ceder a terra a outros senhores. Então, a terra, você não vendia a terra. Às vezes, o cara era um senhor feudal, mas ele não era dono do seu feudo. Ele só era um administrador da terra de um senhor feudal mais poderoso. Então, ele lhe devia obediência, e se ele quebrasse ali uma das promessas feitas, aquele senhor feudal poderia tirar a terra que ele pertencia e ceder a outro nobre. Você entendeu? Então, tinha um senhor que era o dono da terra, esse nobre poderoso, tinha os outros nobres que não tinham tanto poder assim, e ele ia lá administrar um feudo de um outro nobre poderoso. Só que aí esse nobre aqui vai dever obrigações ao que cedeu a terra. Então, ele vai explorar a terra, ele vai ter servos trabalhando para ele, mas ele não pode vender aquele feudo. Ali, aquele feudo pertence ao senhor que lhe doou. Dentro desse período, que eu falei, não vai ter lá um poder central que determina todas as regras, mas as classes sociais eram divididas em 3. Toda a Idade Média, você vai ter uma ligação muito forte com a igreja. Então, você lembra, só existia a Igreja Católica naquele período, depois vai surgir os muçulmanos, mas a igreja oficial era católica. Então, o céu é dividido em 3: Pai, Filho, Espírito Santo. Era assim que a Santíssima Trindade da igreja. Dentro dessa lógica, as classes sociais também eram divididas em 3: o clero, nobreza e os camponeses e servos. E aí, a ordem era essa: os que oram, ou os que rezam, os que guerreiam, eram os nobres, e os que trabalham eram os servos. Cada um cumpria a sua função. A função do clero era orar, interceder diante de Deus para com os homens. A função da nobreza era administrar as terras e guerrear e defender os seus territórios. E a função do camponês e do servo é trabalhar para produzir riqueza para todos os outros aqui em cima. Então, era uma pirâmide mantida dessa seguinte forma. Então, o trabalho do servo na terra era, na prática, semilivres, ou seja, o servo não era um escravo, do ponto de vista que nós vamos ver aí da escravidão, por exemplo, africana, e não eram livres. Ele pertencia a uma terra. Eles não eram propriedade de um senhor. O servo, ele não poderia ser vendido por um senhor. Quando um senhor feudal tirava o feudo de um outro nobre, por desobediência, alguma coisa, tirava aquele feudo, mas os servos que pertenciam àquele feudo continuavam ali, e aí ele ia instituir um novo senhor feudal para aquele território, e o servo tinha que servir aquele novo senhor feudal. Então, eram obrigados a prestar serviço, contribuir para que os seus senhores, com obrigações, corvéia, trabalhos gratuitos, blá, 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 tudo isso aqui eu já falei para vocês, não vou me alongar. Então, o servo tinha várias obrigações para com esse senhor. Então, na teoria, o servo recebia um pedaço de terra desse senhor feudal para trabalhar. 50%, na teoria, 50% era do servo e 50% do senhor feudal. Beleza? Só que dos 50% que o servo lhe pertencia,
ele tinha que pagar os tributos, como, por exemplo, a corvéia era o trabalho gratuito 3 dias por semana, ou seja, a semana tem 7 dias, do ponto de vista da Igreja Católica. No 7º dia, o Senhor descansou, então, que era o domingo, do ponto de vista da Igreja Católica. Do ponto de vista dos judeus, dos adventistas do 7º dia, o dia do descanso é o sábado. Mas do ponto de vista da Igreja Católica, o dia do Senhor era o domingo. Então, você tinha 6 dias para trabalhar. 3 dias eu trabalhava nas terras que me pertenciam, que o Senhor me cedia, ali eu ia trabalhar, cultivar aquelas terras, e 3 dias eu ia trabalhar na terra do senhor feudal. Então, o que eu produzia na terra do senhor feudal era tudo do senhor feudal. O que eu produzia nas terras que ele me cedia, 50% era meu e 50% do senhor feudal. Dos 50% que... Professor, Oi. assim, eu não entendi essa parte, porque assim, se ele tá na terra do seu feudal, o feudal vai pagar ele, não vai? E ele vai ter que dar 50%? Não, o senhor feudal não tinha que pagar nada. O senhor feudal só cedia um território, um espaço de terra. Lembra aqui, olhem, não sei se vocês lembram aqui, da nossa hortinha que eu tinha aqui no fundo, trabalhava com o Jorjão na eletiva. Você lembra daquele espacinho de terra que nós produzíamos? Que nós tínhamos ali a nossa eletiva? Sim, lembro. Sabe, aquele quadradinho onde nós produzimos lá o alface. O senhor feudal era dono de todo o território aqui da escola. Vamos pensar, aqui é o feudo. Todo esse território aqui da escola, vocês lembram, tem o estacionamento aqui em frente, tem a área do prédio, lateral tem um corredor aqui, nas duas laterais tem um espaço de terra, no fundo tem aquele espaço ali depois entre a quadra e o prédio, e mais espaço ali. Imagine que isso tudo era um feudo. Então, esse feudo, eu vou riscar uma folha que a Priscila, só um minutinho. Deixa eu pegar um caderno aqui. Você vai ter... Conseguem ver o caderno? Vocês conseguem ver o caderno? Sim. Sim. Ok. Imagina que todo esse espaço aqui é o feudo. O senhor feudal dividia esse feudo em vários pequenos pedaços. E dentro desse feudo, a parte melhor era do senhor. Aqui onde ele fazia o castelo, era o lugar mais alto, o lugar centralizado. As terras melhores do feudo pertenciam ao senhor feudal. As outras ele ia lá dividir com vários outros servos. Cada família ia receber um pedaço de terra para produzir. Ok, essa aqui, onde está esse risco que eu estou fazendo, eu tenho que produzir. Isso aqui é a terra que me pertence a produzir. 3 dias da semana eu trabalho nessa terra. Em 3 dias eu venho trabalhar na terra do senhor, que era o manso senhorio, a terra que pertencia ao senhor feudal. Sempre as melhores terras pertenciam a ele. Todos os servos trabalhavam 3 dias nas suas terras e os outros 3 dias iam trabalhar, cuidar das terras do senhor. E o que eu produzia na terra do senhor, 100% era dele. O que eu produzia na minha terra, naquela que me pertencia, 50% era para meu sustento, 50% ia para o senhor feudal. Então, o senhor feudal ficava com tudo que produzia na terra que era destinada a ele. Ele não trabalhava, porque para a nobreza não trabalhava no pesado, a função dela era defender. Então, você não ia pegar um senhor feudal, não ia pegar uma enxada para limpar a sua roça. Quem ia trabalhar lá eram os servos. O que produzia na terra dele, depois da colheita, tudo ia para o celeiro do senhor feudal. O que produzia naquele meu feudo, 50% ficava para o meu sustento, 50% ia para o senhor. Desses 50% que me ficavam, eu tinha que pagar uma quantia em dinheiro por semana, pelo uso da terra.
Banalidade, taxa cobrada pelo uso da propriedade dos senhores, como forno, moinho e oficina. O servo, ele não tinha condições de ter ferramenta. Ele usava a estrutura do senhor feudal e pagava uma porção, uma taxa para utilizar essa estrutura do feudo. No final, esse servo não lhe restava nem 15% daquilo que ele produzia. Então, todo o resto voltava para o senhor feudal. Então, o servo estaria sempre nessa condição miserável de trabalhar para a sua subsistência. Eu trabalho para sustentar a minha família e o restante ficava para o senhor feudal. Então, um servo jamais sairia da condição de servo. Qual a dúvida que surgiu? Alguém ia fazer pergunta? Eu. Mas o senhor feudal tinha todos esses benefícios e tal, né? Mas ele ajudava os servos também, protegia, fazia alguma coisa ou não? Na teoria, ele protegia. Que, na verdade, ele não estava protegendo o servo, ele estava protegendo aquilo que lhe pertencia. Então, ele criava um exército nesse período. Se vocês já assistiram algum filme como Robin Hood, Coração Valente, Coração de Cavaleiro, são filmes que tratam da Idade Média, quando tinha algumas guerras, era para defender os interesses dos nobres e nunca dos servos. Beleza? Nesse período, a igreja era a grande senhora feudal. Na Idade Média, gente, 1/3 de todo o território, de toda a terra produtiva da Europa, pertencia à igreja nesse período. Então, a igreja era toda poderosa nesse momento. Por isso, as igrejas, cada vez mais ricas, as igrejas eram banhadas em ouro e assim sucessivamente. Alguém está com o microfone aberto, por favor, dá uma olhadinha aí, por favor. Não, tá aqui um dragão, né, não? Puta, fui eu. Tranquilo, isso acontece, sem problema. Foi mal, professor. Não, tranquilo. Então, só dentro desse período a igreja é toda poderosa, mas vai acontecer vários acontecimentos. Eu vou pular um pouquinho, vou deixar isso daqui só como consulta para vocês, que é tema do primeiro ano, é só para introduzir mesmo o que eu quero à Idade Moderna. Então, Constantinopla, Antigo Bizâncio, os gregos reformado, sede do Império Romano do Oriente, 395, dividida por Teodósio. A partir da segunda metade do século V, o Ocidente começa a se desestruturar. Então, olha, a Igreja Católica vai ter o primeiro problema, que é o cisma do Ocidente com o Oriente. A Igreja do Oriente, o Império Romano do Oriente, manteve o cristianismo, mas aos poucos a Igreja Católica do Oriente foi se diferenciando da Igreja Católica do Ocidente. Então, há uma primeira ruptura. A Igreja Católica do Oriente tinha alguns dogmas, mantém alguns dogmas da Igreja Católica, mas vai se diferenciar principalmente na questão do poderio. A forma de pensar a sociedade ocidental era diferente da sociedade oriental, que era influenciada pela cultura grega, macedônica, persa. No Oriente, o idioma para o culto era o latim, no Oriente, o grego. Enquanto no Ocidente as missas eram feitas em latim, no Oriente era em grego. Divergência entre Oriente e Ocidente originam a Igreja Católica Ortodoxa, cisma do Oriente. O imperador que queria ampliar o seu poder, apoiar a independência dos patriarcas em relação ao Papa. Então, a Igreja do Oriente vai ficar com os patriarcas, que eram uma espécie de Papa, e a Igreja do Ocidente sujeita ao Papa. Então, aí a primeira perca, digamos, da Igreja Católica nesse período. Eu vou pular aqui. As influências desse período. A influência na religião, economia, educação e cavalaria. Então, havia nesse período o teocentrismo. Prestem atenção nesse termo. Teocentrismo. Deus é o centro de todas as coisas. Em toda a Idade Média,
o teocentrismo estava na base de tudo. Deus no centro. Tudo vem a partir da interpretação da igreja. Toda a influência desse período era baseada na interpretação que a Igreja Católica tinha da Bíblia, dos ensinamentos de Cristo. Então, nesse período, que quando nós fomos estudar o renascentismo, nós vamos ver que há a mudança de paradigma. Então, preste atenção no termo teocentrismo. Nesse período, surge... Só um minutinho, pessoal. Alguém? Alguém batendo aqui na porta, só um minuto. Nesse período da Idade Média, a igreja começa um processo triste da Igreja Católica, conhecido por Inquisição. Todos aqueles que pensavam diferente da igreja, seja ele do ponto de vista científico, cultural, poderiam ser acusados de herege e ser queimado na fogueira. Então, nesse período aí da Inquisição, foi um período obscuro da igreja. Então, acredite-se, se alguém... Professor? Oi. Desculpa, pode... assim, fala assim que quando queimava na fogueira era que é acusado de bruxaria. Também. Será que é verdade daí? Eram acusados de bruxaria, sim. Aquelas pessoas, principalmente as mulheres, desse período, aquelas que dominavam a questão da natureza, que tinham alguns rituais, conheciam a questão da cura através das plantas e de alguns rituais, por muitas vezes eram acusados de bruxaria e eram queimados na fogueira. Há relatos meio tosco que diz que uma das formas de julgamento de uma bruxa amarrava-se uma pedra pesada no pescoço de uma bruxa, ou no corpo de uma bruxa, e jogava ela, daquela pessoa que era acusada de bruxaria, jogava ela dentro de um rio. Se ela morresse, é porque ela era bruxa, Deus quis que ela morresse. Se ela escapasse, aí ela ia para a fogueira, porque somente uma bruxa conseguiria escapar de tal situação. Ou seja, você morria ou morria. Não tinha muito o que fazer. Aí vocês veem algumas imagens de pessoas sendo jogadas em caldeirão fervente, de óleo quente, outros que é amarrado aqui em alguns julgamentos e sofriam torturas inimagináveis até se arrepender lá dos seus pecados. Quando se arrependia do pecado, muitas vezes você era morto, mas aí você tinha certeza que ia para o céu. A mulher sempre foi vista nesse período aí como a pecadora, a Eva pecadora que induziu o homem ao pecado. O papel da mulher, o desejo da obra, o diabo destrói o homem. Então, por isso que muitas dessas mulheres foram queimadas vivas e sofriam aí horrores. Então, dentro dessa Idade Média, numa sociedade patriarcal, o poder da mulher é sucumbido, é sufocado. A mulher ela é reduzida a um papel de reprodutora, de cuidadora do lar. Maria, a Redentora, seu papel era inspirar as grandes... a Imaculada Virgem, puro símbolo da santidade, inspirar a santidade. Então, a dama, a mulher, aí você tinha a Eva, que era pecadora, a dama, que o seu papel era inspirar grandes amores inacessíveis, refinadas, e a Maria, que era o símbolo da santidade. Então, a mulher, nessa Idade Média ali, tinha essas três representatividades. A pecadora, aquela que, usada pelo diabo, destruiu o homem. A dama, que era alguém que eu tinha aquele amor e assim, algo inacessível, a refinada, a recatada, aquela que eu desejo para casar, e
a Imaculada, a Virgem Pura e a Santa, que aí representada muitas vezes por Freire e assim por diante. Então, eu vou aqui, eu deixo um slide que depois vocês podem consultar, que vai tratar aí dessa questão da mulher, como a mulher era vista. Dentro desse processo da Idade Média, nós vamos ter as cruzadas. Quando o império, quando a igreja vai perdendo poder, deixa eu dar uma olhada no horário para mim não passar muito. Opa, já estou passando para 1 hora. Então, a igreja vai perder o seu poder, aí os cruzados vão em busca de reconquistar as terras conquistadas pelos turcos, os muçulmanos. Os turcos e muçulmanos do Oriente, eles vai formar a cruzada para reconquistar Jerusalém da mão dos muçulmanos. Nós sabemos que, na verdade, o interesse das cruzadas não eram só religiosos, tinha poderes religiosos, políticos e comerciais dentro desse contexto. A igreja queria manter-se toda poderosa e assim diminuir o poder dos muçulmanos. Os nobres queriam mais terras os nobres estavam querendo novos feudos, né? Porque à medida que todos os feudos já estavam ocupados, a nobreza continua crescendo. E os novos nobres vão ficar onde? Então, eles precisavam de novas terras. Então, a possibilidade das terras do Oriente ser conquistada por os europeus faz com que os nobres desejem essas cruzadas. E os comerciantes ali, principalmente de Gênova e Veneza, queriam interesse ali no mar Mediterrâneo, no comércio entre os mares mediterrâneos. Mas essas cruzadas, só para nós compreendermos um pouquinho, as cruzadas vão trazer as mudanças que vão causar o fim da Idade Média. As cruzadas vão trazer ali mudança de paradigmas que vão acabar sucumbindo aí com o fim da Idade Média. As consequências das cruzadas: desgaste da nobreza, enfraquecimento do feudalismo. Estão me ouvindo, pessoal? Pessoal? Sim. Sim. Beleza. Deu um barulhinho aqui no ouvido, pensei que tinha perdido a conexão. A nobreza enfraquece, o feudalismo vai se enfraquecer nesse período, porque os nobres foram para as terras, muitos servos saíram para essas guerras. E aí a Europa vai passar por uma situação difícil, como peste, como algumas consequências da fome que vai surgir durante o fim da Idade Média aí, vai ter grandes consequências que vão sucumbir ou vão causar aí o fim da Idade Média, ou pelo menos do sistema daquele momento. O estímulo do comércio, as mercadorias exportadas pelos muçulmanos e bizantinos levaram o padrão de vida dos europeus, desgaste da igreja, porque a igreja agora, muito daqueles que foram lutar nas cruzadas, viram que os interesses da igreja, o interesse dessas guerras, não tinham nada de santas. Então, as cruzadas santas, aí, a jihad santa de santa, não tinha nada. E com isso, com esse nova rota comercial vai surgindo e vai termos aí o renascimento comercial. Então, nós vamos estudar o Renascimento, mas primeiro tem o renascimento comercial. Por que renascimento? Porque o comércio não deixou de existir. Ele diminui, mas ele ainda existe. Então, quando você vai ter ali as rotas comerciais do Mediterrâneo, aberta pelos cruzados, o desenvolvimento do comércio na região de Frades, nos mares norte bálticos, surgimento de rotas terrestres, fluviais, ligando o sul e o norte da Europa. Nos pontos de encontros criaram-se feiras, como a de Champagne, na França, colônia, o reaparecimento de moedas e bancos. No século XII, surgimento das Hanse, ou ligas, associações de cidades na Europa, essas ligas de cidade, ali de comerciante, vão surgir em toda a Europa. Com esse renascimento do comércio, surge uma nova classe conhecida por burguesia.
A palavra burguesia vem de burgo, que é o nome que se dava às cidades da época. Aqueles que começaram a viver nos burgos, comerciantes, vão se enriquecer, e agora nós temos uma nova classe social. A pirâmide era clero, nobreza, servos. Agora nós temos clero, nobreza e burgueses, e depois os servos, e com o surgimento da burguesia, vai ter uma nova classe de pessoas livres que trabalhavam em troca de um salário. Aí nós podemos chamar, dentro desse período, vai ser, tem o servo e tem os assalariados, aqueles os trabalhadores livres que trabalhavam para esses burgueses. Renascimento urbano. Então, olha, surge o comércio, surge uma nova classe social, que é os burgueses. Então, essa burguesia enriquecida começa a influenciar nas decisões políticas. Olha, vamos apoiar o rei, porque essa história de poder fragmentado, a falta de uma moeda única, dificultava a vida do burguês. Como é que eu vou comercializar se dentro do período do feudalismo surgia, tudo era trocado, a moeda era pouco usada? Então, vai surgir os brancos, vão surgir ali, o burguês ele vai enxergar no rei uma pessoa, opa, vamos nos unir aos reis para unificar ali as moedas, ter um sistema de pesos e medidas. O rei vai ver na burguesia a chance de ascender ao poder ou da retomada do poder, e aí vai ser um casamento que vai culminar aí nos estados nacionais. Então, no surgimento dos burgos, os habitantes da burguesia, os habitantes dos burgos chamados de burguesia, as precárias condições de saúde e higiene, cobrança de tributos pelo senhor feudal, a luta pela independência das cidades, conhecida como movimento comunal, as cidades, as comunas, cidades com carta de franquia. Então, vai ter aí mais um elemento para mudança, seja elas mudanças culturais, arquitetônicas e assim por diante. Deixo algumas imagens que depois, quando nós formos falar do Renascimento, eu vou voltar a essas imagens aí para tratar da cultura da Idade Média, que por muito vai ser conhecida por Idade das Trevas. Nós vamos desconstruir esse conceito. Então, a grande fome provocada pelas más colheitas, pelo aumento da população e desorganizou a vida urbana, a peste negra ou a bubônica, trazida do Oriente, disseminada pelas más condições de higiene e alimentação, guerra de 100 anos, confronto entre França e Inglaterra, causam disputa pelo trono francês e pela região de Frades, rica produção de tecidos, e na produção de tecidos. Efeito da destruição da agricultura, das feiras e do comércio, do centro europeu e as rotas de Champagne. Então, essas são as consequências que vão fazer com que a burguesia se una aos reis e dê origem aí aos estados nacionais, com a junção desses dois conceitos. Fatores determinantes: cruzadas, renascimento comercial, renascimento urbano, surgimento da burguesia, crise do feudalismo, a desintegração da servidão que sustentava o feudalismo, o progresso técnico nos aumentos de militares provocado pela decadência da cavalaria e o surgimento dos exércitos reais. Agora, eu tenho um poder central. Eu tenho o rei, que é o todo-poderoso. Esse rei vai ter um exército pago. Agora, não vai ter mais um exército fragmentado. Você vai ter o exército nacional. Cada estado nacional vai ter o poder central na mão do rei e esse rei dominando através do exército. As principais monarquias começa ali por Portugal e Espanha, depois França e Inglaterra. São essas as principais monarquias. Lembrando que Itália e Alemanha vão ser um dos últimos a formar-se enquanto Estado nacionais. O absolutismo monárquico, então agora, lembra que o rei agora não tinha, o rei
só mandava no seu feudo, agora nós vamos ter um período conhecido como absolutismo monárquico, a concentração dos poderes na mão do rei. O rei era visto como um grande árbitro das questões nacionais. Ostentava luxo, a imagem do rei diante das massas miseráveis, cobrança cada vez maior de tributos, irritando a burguesia. O casamento da monarquia com a igreja, que vai deixar a burguesia mais irritada ainda, que aí vai causar, vai combinar naquilo que nós vamos estudar, que é o Renascimento, e depois um tempo depois nós vamos ter aí as ideias iluministas, que aí vai ser a ruptura mesmo com o sistema. Aí vai ter alguns teóricos, vocês vão estudar isso daqui com o Gilvan, tá? Vocês vão ver isso em filosofia, mas que justificavam o poder absoluto, como Nicolau Maquiavel, acho que vocês já até deram uma passada com o Gilvan sobre ele. No livro O Príncipe afirmava que os poderes do rei são ilimitados desde que seus objetivos sejam a grandeza do Estado. Frase atribuída a Maquiavel, mas que ele nunca disse: os fins justificam os meios. Thomas Hobbes, na obra Leviatã, menciona que o necessário poder limitado do soberano para uma melhor organização e a defesa da sociedade. Sem essa autoridade, a sociedade tende ao caos. Jacques Bossuet, acho que é Bossuet, se funciona, Bossuet. Jacques Bossuet, se não me falha a memória. Ele era um defensor de que o rei é um representante de Deus na terra e todos os súditos devem lhe obediência. Formação dos Estados Nacionais, a centralização progressiva no poder real, com aliança entre reis e burgueses, surgimento do Estado absoluto. A burguesia tinha interesse mercantis, o rei tinha interesse político, equilíbrio instável entre interesse da burguesia e da nobreza, rei mais burguesia igual Estado Nacional. O Estado Nacional moderno, ou absolutismo, a burguesia e o reis interessados em destruir o poder e a descentralização dos feudos, objetivo unificar moedas, imposto, visando um Estado Nacional moderno, consequência, centralização no absolutismo monárquico, o rei todo-poderoso, confundindo com o Estado. Você não sabia o que era o Estado, o que era o rei era a lei. No poder absoluto, a palavra do rei era a lei. A característica do Estado Nacional: formação de um exército nacional, imposição de justiça real, centralização administrativa, unificação das moedas, pesos e medidas, tributos reais, instalações de máquina administrativa. Agora, nós temos um Estado Nacional onde o rei é o todo-poderoso. E aqui nós vamos introduzir a nossa aula da semana que vem. Renascimento, período, eu vou voltar a esse texto na próxima aula, mas é o período no qual convencionou chamar a confluência da mentalidade humanista nas artes, na literatura, na filosofia e na ciência, que foi pautada no seguinte fundamento: antropocentrismo. Lembra que na Idade Média era teocentrismo, Deus no centro? Agora, antropocentrismo, o homem passa a ser o centro e a medida de todas as coisas. Individualismo, racionalismo, cientificismo, a negação de valores medievais, tendo como palco principal a Península Itálica. Então, o Renascimento nasce na Itália. Se diziam que os renascentistas se diziam responsáveis pelo surgimento do classicismo grego-romano, valorização de efervescência da cultura a qual estava vivendo. Foram eles os responsáveis pela forma de se conceber a Idade Média como períodos de hiato cultural científico. Mas se podemos identificar uma literatura e na pintura elementos do humanismo já no século XIII. Desde o século XII, o desenvolvimento do comércio urbano também podemos entender como renascimento, como fruto da própria Idade Média. E, da minha parte, finalizo. Passamos por essa pequena revisão. Vocês ainda estão aí, 55, opa! Passei por 60, cheguei a 55, então estou feliz por isso. Vocês não estão dormindo não, né?
Quem tiver acordado, dá um oi rapidinho. Não dormindo, não. Estamos aqui, professor. Tô aqui. Beleza, galera. Então, desculpem, a aula foi um pouquinho cansativa, mas eu precisava fazer essa revisão para nós entrarmos no conteúdo do segundo ano propriamente dito. Próxima semana eu vou deixar um pequeno formulário para vocês sobre a crise da Idade Média e o nascimento das monarquias nacionais, o surgimento da monarquia nacionais. Então, será desses dois temas. Eu revisei tudo, mas vou cobrar nesse formulário a crise da Idade Média e o surgimento das monarquias nacionais, só para a gente revisar um pouquinho. E na nossa próxima aula, na outra semana, aí nós vamos estudar... Opa, meu livro caiu. Nós vamos estudar o Renascimento propriamente dito, que aí é conteúdo, habilidades do segundo bimestre. Da minha parte é só. Um beijo no coração de todos. Se tiver alguma dúvida, eu estou... Falou, professor. Ok? Se quiserem, esteja à vontade e até a próxima aula. Vou parar a gravação. Se tiver alguma dúvida, a gente vai conversando aí mais um pouquinho. Tchau, professor.